Oi, tudo bem? Eu sou Raul Lima Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. E hoje eu converso com Marcos Oliveira, que já está aqui do meu lado, como vocês podem ver. É professor de teatro, ator, diretor teatral, formado em licenciatura em teatro pela UFBA, com especialização em metodologia do ensino e arte pela Uninter, e ministra aula de teatro há mais de 15 anos, a quem eu já agradeço por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Obrigado, velho. Eu que agradeço. Tá? Acompanho o seu trabalho já há algum tempinho e sempre fica assim, rapaz, que massa o nome, né? Desde que eu me entendo por gente, e aí a gente tem muita história para contar nessa brincadeira aí. Bacana. E você, Marcos, você faz parte de duas companhias, né, de teatro. Você tem a Companhia Total de Teatro, que foi fundada em 2016, não é isso? Isso. E a Companhia O Cidadão de Papel, que foi fundada em 2001. Então, qual a diferença da linha de cada um, de trabalho de cada uma dessas companhias? Tem diferença? Rapaz, na verdade foi uma junção, não são duas companhias, são uma só. Né? O Cidadão de Papel, ele começou em 1999 como um projeto social, né, da Cipó Comunicação Interativa, junto com o curso Todo Mundo Faz Teatro e Cidadania Produções. E aí eles conversaram com o Gilberto de Mestain, né, autor do livro Cidadão de Papel, deram direitos autorais para ele e construíram esse projeto, que foi bem patrocinado, fizeram uma grande seleção aqui em Salvador. E aí eu passei nessa seleção e fiquei como um jovem aprendiz do projeto, tendo aula de teatro bacana. Então a gente teve aula de teatro com Filinto, de canto e música com Renan Ribeiro, mímica corporal dramática com Nádia Jatuenko, né, que faleceu recentemente. Tá, então foi um aprendizado muito bacana. Em 2005, foi em 2005 que o projeto acabou e nós continuamos com uma companhia de teatro já independente. E aí a gente pegou várias coisas que tinha da companhia, né, antiga, e fomos tocando e criando outros espetáculos. Outros espetáculos. Aí a maioria das pessoas foram saindo, né, foram fazer outras coisas. Né, a pessoa foi estudar psicologia, direito, jornalismo, marketing. Né, e algumas pessoas continuaram, né, na arte ainda, né, com dança, com música, com teatro. E aí, daquela formação original, atualmente só tem eu. Né? E aí a linha do grupo foi mudando, né? Porque o Cidadão de Papel a gente falava muito sobre cidadania, sobre questões sociais, né? Sobre preconceito, né? Temas transversais. Né? Era uma coisa muito de adolescente para adolescente. Então era muito bacana. E a gente foi crescendo, né? Então a gente começou a entrar na escola de teatro, começou a dar aula de teatro, começou a conhecer outras concepções e a linha foi mudando, entraram pessoas novas e aí no ano passado a gente resolveu mudar o nome do grupo, né? Porque infelizmente quando você começa um trabalho aquilo marca muito, né? Você está de papel, você trabalha fazendo teatro social e quando a gente começou a fazer outras coisas as pessoas começaram a estranhar. O público daqui de Salvador começou muito a estranhar isso. Então a gente resolveu mudar e chegamos nesse nome, né? Companhia Total de Teatro. Né? Que é uma linha muito assim que a gente se permite fazer muita coisa. Falar sobre tudo, né? O que a gente tiver na vibe de falar no momento. E aí a gente está montando agora o nosso segundo espetáculo. Isso. E de tudo que vocês falam, assim, o que é que foi mais bem sucedido aqui no mercado de teatro em Salvador, da sua companhia? Da Total? Da Total a gente começou ano passado, né? Então nós começamos com um espetáculo bem bacana, que foi o Beijo Minútil, que é um texto de Mário Prata. Um texto muito interessante, que fala sobre relações, né? Fala sobre amizade, fala sobre o amor, fala sobre a ditadura. É um espetáculo que o autor ele coloca os personagens, né? O espetáculo começando em 1984 e acaba em 64. Gente. Né? Então vai voltando. Né? Então eu tinha várias trocas de figurinos, era um espetáculo muito bacana. E nós fizemos 4 temporadas aqui em Salvador. Foi bem bacana, assim. Então acho que o primeiro já marcou. E da Cidadão, o que você destacaria? Assim? Bom, o Cidadão de Papel, o próprio espetáculo Cidadão de Papel já foi bem marcante, porque nós ficamos em cartaz durante muito tempo só com ele. Né? Nós estreamos ele em 2001, no finalzinho de 2000, na verdade. A gente estreou o espetáculo. E aí, no outro ano ele continuou, 2002, 2003, 2004, a gente continuou em 2005.
Então, foram 5 anos em cartaz no espetáculo. Né? Então, assim, muita gente, sei lá, com 30 anos, atualmente já viu o espetáculo, essa galera, né? Que foi adolescente, né? Porque a gente estava fazendo espetáculo, assim, no período. Então, muita gente conheceu o espetáculo. Teve um ano que nós ganhamos um edital, a gente tinha que fazer 100 apresentações em um ano. E a gente conseguiu fazer 100 apresentações. Aqui em Salvador? Aqui em Salvador. Aqui em Salvador. A gente ficou ali no Gregório de Matos, antes da reforma, e as escolas iam para lá. A gente ficou também no Sola Boa Vista, e as escolas iam para lá. Foi bem bacana. Era todo dia essa apresentação que a gente fazia. Massa. E da Total, você disse que vocês estão preparando aí um novo espetáculo. Pode adiantar alguma coisa? Posso sim. Nós estamos montando o espetáculo Minha Irmã. É um texto de Marcos Barbosa, né, um dramaturgo bem conhecido aqui na Bahia. Não é a primeira vez que esse texto vai ser montado, ele já foi montado, se eu não me engano, em 2007. E aí eu resolvi pegar esse texto, que são 2 atrizes, né, então eu trabalho com as 2 atrizes aqui da minha companhia, e está sendo bem interessante. Massa. E você que já tem aí, eu falei logo no início, né, que você tem uma vasta experiência com teatro, mais de 15 anos, né? Tem. Né? Como fazer teatro em Salvador hoje em dia é sinônimo de quê? É sinônimo de amor, primeiro, mas é uma batalha. Né? Foi o que eu escolhi para mim. Eu comecei a fazer teatro com 12 anos de idade, né? Me encantei, fiquei, sei lá, assim, alucinado com as coisas que eu via, né? E querendo isso para minha vida, e fui sempre buscando. Então, eu fazia teatro na comunidade, né? Eu sou de Marechal Rondon. Então, com 15 anos de idade, eu já estava dando aula lá para meus colegas, nos cursos que eu fazia no Pelourinho, fora do bairro, eu levava para o bairro. Né? Então, com 17 anos, já tinha um grupo lá no bairro. Né? Então, tinham pessoas que trabalham com teatro que também saíram de lá. Né? Então, tinha uma equipe bacana no bairro, né? Lá em Marechal Rondon. E aí a gente continuou fazendo teatro no bairro. O trabalho foi tão interessante, pra você ter ideia, que quando eu entrei na faculdade tinha um projeto de extensão que era para dar aula no bairro, coisa que eu já fazia. E aí eu fiquei dando uma oficina de teatro aos sábados, né, com o intuito de estar promovendo alguma coisa mais lúdica para os adolescentes do bairro. Né? É um bairro de periferia, é um bairro relativamente perigoso, e na época não tinha muita coisa, tinha muita coisa mais voltada para esporte. Então a galera que era um pouco mais sensível, né, que queria falar sobre outras coisas, não tinha muito acesso à arte. E aí a gente levou esse projeto para lá. E aí quando o projeto acabou, os meninos formaram um grupo chamado A Trama dos Arteiros. Bem bacana. E aí eu comecei a dar aula, né, para ganhar uma grana numa escola, num projeto de escola aberta, para crianças. E esses meninos que eram crianças, hoje eles são adultos. E eles continuam com o grupo, mas o grupo mudou de nome. Agora são os Novos Arteiros. Tem lá no Facebook, dá uma olhadinha lá, os Novos Arteiros, que é bem bacana, né? O William, Daniel, o Casey, então é uma galera enorme, assim. Bem bacana. Então eu acho que trabalhar com teatro aqui em Salvador é isso, é uma batalha, mas é amor, né? Eu trabalho todos os dias, eu adoro trabalhar, adoro pesquisar com teatro, né? E é a minha vida. Rapaz, agora esse despertar para o teatro, você disse que começou cedo, veio de onde? Da escola? De alguma atividade escolar? Como que foi? Veio de lá do bairro. De lá do meu bairro, do bairro. Quando eu tinha 12 anos, tinha um projeto lá, que era um projeto de mobilização social, mas não era através da arte. Era um projeto da Igreja Católica do bairro com uma grande empresa daqui de Salvador, do Brasil, na verdade. E aí eu fui selecionado, né? Fui convidado, na verdade, para fazer parte. Mas assim, era uma coisa que eu ia para poder estar com meus colegas do bairro, assim, sabe? E tinha gente de várias idades, era de 18 até 12 anos. Então, eu via ali um momento de conhecer novas pessoas, né? Que eu ficava muito naquela galerinha de 13, 14, então quando eu cheguei, que eu vi uma galera mais velha, já comecei a me sentir, né? Dar essa importância. E lá a gente foi começando a trabalhar temas de cidadania, né? Identidade, a questão racial, a questão do preconceito, a questão de se você se reconhecer como negro, né? Como preto. E foi
bem interessante. Sempre no final desse curso, eles pediam para a gente se expressar de alguma maneira, né, do conteúdo que foi trabalhado ali, sempre com teatro, a gente fazia ceninhas. E aí, depois de 2 anos, no final do curso, eles resolveram nos convidar um diretor aqui de Salvador para montar um projetinho, um espetáculo, que foi apresentado pouquíssimas vezes, mas rolou legal, para concluir isso. E aí a gente apresentou, esse teatro não existe mais, era o Teatro do Baiano de Tênis, na Graça ali. É ali onde tem agora, se não me engano, a Perini. E tinha um teatro bacana ali. Nossa, quando eu entrei naquele lugar, sensacional, não parei mais. Massa. Recentemente aconteceu a cerimônia do Prêmio Braskem, né? Sim. Que certamente você acompanha, foi dia 19 de abril agora, de 2017. E eu vi nas redes sociais da internet algumas pessoas ligadas à área fazendo críticas mesmo assim, falando que se os artistas tivessem consciência, nem compareciam à cerimônia. Devido a tudo que está acontecendo no Brasil, de ser a Braskem, que é um braço da Odebrecht, o que é que você acha sobre isso? Em relação a isso, ao Prêmio Braskem e essas críticas. Eu gosto do Prêmio Braskem, né? Eu acho que é uma cerimônia que é válida para tudo que nós que trabalhamos com teatro fazemos aqui em Salvador, né? Não deixa de ser um reconhecimento, né? É um evento onde as pessoas de teatro se encontram, né? Eu mesmo que trabalho o dia todo, então tem vários colegas, amigos que eu só vejo pelas redes sociais, então eu acho super válido o prêmio. Tem alguns anos que a forma que ele é conduzido que não é bacana, né? Infelizmente nós estamos num momento do país, né, político, que é bem complicado, então tem várias empresas sendo investigadas, e aí, mas eu gosto do prêmio, eu gosto do prêmio, acho que é um momento importante, é um momento de confraternização, né? É um momento de você fazer uma retrospectiva de tudo que você viu no ano, né? E de ver, e é bacana, eu gosto desse momento, né? Eu acho que se não existir o Prêmio Braskem, vai ser uma perda muito grande para o teatro. Porque tem poucos prêmios, né? Assim, pelo menos eu só conheço o Braskem. Aqui em Salvador, o único prêmio que tem é isso. Tem alguns outros, mas é mais ligados a, como é que eu posso falar? Algumas tribos, né? É ligado a algumas tribos, né? Tem alguns prêmios falando sobre diversidade, sabe? Então não é uma coisa geral, né? Que todo mundo vai lá e pode participar. Mas é válido também, sabe? Eu acho importante ter esse momento e muita gente vai, a galera vai. Às vezes a gente não concorda muito com como é conduzido alguma coisa, mas a gente sempre está lá. Marcos, eu não sei se você concorda, mas eu percebo, assim, o que me interessa por essa parte cultural mesmo, do jornalismo, que a gente carece de críticas, assim, em relação aos espetáculos que estão aí. Aí eu fico pensando que daqui, por exemplo, a 10 anos, uma pessoa que pesquisa a área teatral e quiser fazer algum trabalho, ela vai ter pouca referência mesmo de coisas que estão acontecendo, porque a gente não vê muita crítica, assim, a gente vê muita agenda. Vai ter um espetáculo X, Y, mas o cara ir lá para assistir, escrever sobre o espetáculo não existe. Então, qual é a sua opinião também sobre isso? Tem muita gente que não gosta da crítica. Né? Muita gente que não gosta da crítica. Eu aprendi a conviver com ela durante todos esses anos. Né? Mas às vezes a gente tem um ego que às vezes é mais aflorado. Mas é legal você ouvir sobre o seu trabalho. Né? Aqui em Salvador a gente tinha alguns críticos. Né? Da minha época, assim, que ia mais a ver os espetáculos é Eduardo Zeda, né? do À Tarde. Mas mesmo assim ela ainda está escrevendo poucas coisas, antigamente ela ia ver mais coisas. Né? E o que está acontecendo agora? As pessoas estão escrevendo teses de mestrado e de doutorado falando dos espetáculos. Então acho que essa pesquisa daqui a alguns anos, se você quiser saber sobre algum espetáculo, você vai achar ele na faculdade, na academia. Né? E nas redes sociais e na internet você vai achar só as notinhas mesmo, nas sinopses, infelizmente. E você tem experiência no cinema, né? Pouquinho, bem pouquinho. Exatamente. Então eu queria que você falasse aí bem pouquinho, né, de sua experiência no cinema, o que é que você acha aí de interpretar para esse gênero, né? Porque é diferente do teatro, né? Todo mundo fala, então. É muito diferente, muito difícil. Eu gosto muito de dar aula de teatro, né, para iniciantes.
né? Crianças, adolescentes, adultos, eu gosto muito disso, eu faço isso com muito prazer. E gosto de dirigir também, trabalho com iluminação. E tem alguns anos que eu parei de atuar, principalmente com teatro. E aí, ano passado, ano passado eu fui convidado para fazer um curta, que foi o curta Marlene do Paraíso e a Come do Amor, de Max. E foi bem bacana o curta, muito bacana e desafiador. Desafiador mesmo, assim. Eu já tinha acompanhado algumas produções de cinema, né? Mas não para atuar. Né? Dessa vez eu fui para fazer um personagem. Né? Eu gravei 2 dias, uma cena no estúdio, dentro da Kombi, que foi bem bacana. Né? Eu e Léo Rocha. Léo Rocha sempre trabalhou comigo, ele foi também estudante de papel e da Companhia Total de Teatro. Hoje ele está fazendo outras coisas. E foi bem tranquilo essa cena com ele. O bacana foi que nós fomos para um bairro daqui de Salvador depois fazer a externa. E eu cheguei lá cedo, né? O meu personagem era um vendedor de espetinho de churrasco. Eu cheguei cedo, né? Tinha uma senhora lá vendendo churrasco, a produção já tinha conversado com ela, combinado tudo, eu fiquei lá vendendo churrasco com ela. E aí quando chegou a Kombi, né, horas depois, chegou a Kombi, né, o personagem de Léo com o Blackão, tudo de branco, então as pessoas foram se aproximando, então foi muito bacana. E era uma tentativa só, porque o diretor queria que as pessoas realmente pensassem que era um programa de jornal, né, um quadro de um programa de jornal, então não tinha voltar, e aí foi bacana, sensacional. Aí ficou parecendo um pouco mais com teatro naquele momento, mas no estúdio foi mais cinema mesmo, né, aquelas coisas mais um pouco contidas. Eu gostei, mas eu prefiro mais dar aula de teatro. E você também fez a produção de um videoclipe, né, que tá lá no seu site. Tá sim. Você atua também. Sim. Inclusive dá seu site aí pra galera, né, quem quiser. É legal procurar mais pelo Facebook ou pelo Instagram, né, Marcos Oliveira. Coloca lá que acha tudo. Tá? E no site é Marco Artes. Tá? Coloca o Marco Arte lá no grupo, Artes com 2 S, que vai achar o site lá. Então até que atualizar, que ele tá meio fraquinho ainda. Mas como foi a experiência lá? Mas então, o clipe é de um grupo de hip hop daqui de Salvador chamado Os Três, que é um grupo de amigos meus. E eu fazia parte desse grupo também, eu cantava rap. Eu já fiz tanta coisa, vai descobrindo aí, mas enfim, eu cantava nesse grupo, depois parei de cantar, mas continuei sempre dando uma força. E aí eles resolveram fazer um videoclipe, e aí eu fui produzir o videoclipe, junto com o diretor, que foi Marcos também, o mesmo diretor da Come do Amor. E foi uma experiência muito bacana. Nós gravamos o clipe todo em um dia, lá na Itinga, né, que tem um colega que tem um salão de festa, e a gente pegou as casas dos vizinhos para fazer. Muito divertido o clipe, muito divertido. E foi uma ceninha curta, foi mais brincadeira mesmo, né? Uma cena engraçadinha, que a ideia do clipe é um personagem que acontece tudo de ruim com ele. Né? Que a gente brinca com ele tá pesado como um elefante, né? Tá pesado, carregado, tem que tomar um banho de pipoca para descarregar. Né? Tem uma mulher bonita que tá olhando para ele num ponto de ônibus. E aí quando ele percebe que tá olhando para outra pessoa, aí o ônibus passa direto, ele estava esperando, tá lá tomando banho, aí cortaram a água dele. Muita coisa, muito engraçado. E meu personagem era um cara da embarga, fazendo uma ilusão à embasa, né? Que ela corta a água, né? De embargar, essa coisa baiana que a gente fala, ele tá embargado, não sai nada. Aí eu ia lá brincar com isso. E você disse aí que é apaixonado por teatro, o que é que você tem visto aí nos palcos aqui de Salvador? O que é que você foi assistir, que você achou bacana nesses últimos tempos? Nossa, eu vi algumas coisas que marcaram. Né? O último espetáculo que eu vi agora foi Os Pássaros de Copacabana, lindo espetáculo. Lindo, né? Marcelo Prado atuando lá, comemorando 30 anos de carreira, direção de Gil Vicente. Muito sensacional o espetáculo. Eu acho que foi o último que eu vi assim que me marcou legal, assim, sabe? Que poxa, que massa. Né? É emocionante, é tocante o espetáculo. Né? E eu gosto quando eu vou ao teatro que eu sou tocado, né? Que me emociona, eu gosto muito disso. Né? E gosto das comédias também, e, inclusive eu trabalho mais com comédia de costumes. Né? Mas esse espetáculo
para mim, assim, das últimas coisas que eu vi, foi o que me marcou. E você dá aula aí em vários lugares, né? Aqui de teatro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é a dinâmica para uma pessoa participar de suas aulas, né? Como é que acontece? Por exemplo, no mesmo processo não pode, né? Mas... Não pode mais. As aulas, elas são semestrais, tá? Então, aí começa sempre uma turma em março e outra turma em julho. Aí eu vou estar abrindo agora uma turma em julho. Quem quiser fazer aula comigo é só procurar lá no Facebook, no Instagram. Eu sempre divulgo bastante os cursos, né? E aí tá rolando em 3 lugares praticamente. Tem aqui no Espaço Xisto, tá? Eu tô com uma turma aqui, e aí eu divido esse espaço também com uma turma lá na Casa Guiô, no Rio Vermelho, que é um espaço relativamente novo, mas muito interessante. Vale a pena vocês conhecerem lá, acontecem vários cursos. Fica no Rio Vermelho, em frente ali ao Shopping Rio Vermelho. Bem bacana o espaço. E no Teatro Molière, lá na Ladeira da Barra, ali onde tem uma Aliança Francesa. Teatro Molière, eu também estou com um curso lá para adultos à noite. E é bem bacana. Então, em julho, né, volta a matrícula e as turmas vão estar começando. E a dinâmica é sempre a mesma, né, Marcos? Assim, as pessoas fazem o curso e no final tem uma amostra. Tem uma amostra, tem um certificado, tem uma amostra. Não tem nenhum tipo de seleção, todas as pessoas são bem-vindas. Aquelas pessoas que querem fazer teatro para conhecer por curiosidade, que querem estar começando na área artística, atores, atrizes que querem estar fazendo uma reciclagem, sabe, desinibir. Aí tem professores que vêm para estar aplicando conteúdos com seus alunos em escola, pedagogos, tem muitos pedagogos, tem médicos, tem advogados. Tem uma galera muito interessante. Eu acho que a própria turma já dá um clima legal, né? A mistura das pessoas mesmo já dá um clima bem bacana. Massa. E você passou pela escola de teatro da UFBA, né? Como foi essa experiência? Você chegou lá com quantos anos, assim? Eu cheguei lá novinho. Eu cheguei com 18 para 19 anos. E como foi passar por lá? Foi bacana. Foi uma experiência sensacional. Eu tive excelentes professores. Né, conheci muita gente, participei de projetos dentro da escola, muito bacana. E eu fiquei muito tempo na escola, porque era um formato antigo, né, agora tem formato de módulos, então as pessoas conseguem concluir um pouco mais rápido. Parece que já está mudando também isso agora. Mas na minha época eu podia escolher as disciplinas que eu queria fazer. Então eu tinha aula na escola de teatro, eu tinha aula na escola de belas artes, na escola de dança, na escola de música, na escola de educação. Eu ficava muito na escola de teatro, mas ficava rodando. E eu gostava disso por conhecer pessoas. Né? Tinha alguns amigos meus que não concordavam muito, porque você acabava gastando muito com transporte. Né? Não tinha um Buzufi na época, agora tem, é massa. Mas eu peguei muita carona também, era bacana. Conheci muita gente, a gente fazia várias coisas interessantes, professores. Né? Alguns professores que não estão mais entre nós, já se foram, alguns que já se aposentaram, mas foi um aprendizado muito rico. Muito rico, né? Eu fiquei foram 5 anos na escola de teatro, assim, de estar lá todo dia, fazendo algumas aulas e participando de projetos, aprendendo coisas de iluminação, de maquiagem, de cenário. Nossa, foi muito bacana. Massa. Eu sempre ouço de pessoas que também estudam lá que a escola de teatro é muito conservadora. Aí, você acha que isso procede mesmo? Você concorda com essa crítica? A academia, ela em si, ela já é conservadora. Né? Mas tem uma abertura. Eu acho que tem uma coisa da instituição. A instituição, ela é conservadora, mas os profissionais que trabalham lá, nem todos são conservadores, então eles dão essa liberdade de você fazer as suas coisas lá. Né? Eu estudei licenciatura, eu não fui aluno de interpretação nem de direção, mas eu dirigi, eu atuei na escola de teatro, tá? Então eu tive essa liberdade, né, de fazer coisas bacanas, de estar conhecendo alunos que estavam mais avançados, né, em semestre, sei lá, no final de semestre eu estava entrando e ter esse contato com essa galera e de fazer coisas juntos. Mas a academia, ela é conservadora, né? Infelizmente ela é conservadora, sim. Mas cabe a gente que está lá, os alunos, a botar nossa cara mesmo, falar do que a gente quer falar. Isso é bacana. No Facebook você se descreve assim: eu sou o bem e tenho a luz. Meu Explica pai. aí pra gente.
Isso é uma história de amor, na verdade, né? É uma história de amor, e, enfim, é uma história de amor, de pessoas que se gostam, de amizade. O bem é porque eu me considero uma pessoa do bem, sabe? Assim, eu sou uma pessoa que gosto de escutar, mais do que falar, eu gosto muito de ouvir. E as pessoas gostam de conversar comigo, né? Eu acho que as pessoas perceberam isso, né? O Marcão é um cara que gosta de ouvir e às vezes vai falar o que eu quero ouvir, o que eu não quero, ele não vai falar nada. E eu já ouvi isso de muitas pessoas: você é um cara do bem, você é uma pessoa do bem. E aí eu tomei isso pra mim, assim, sabe? Tá, já que eu sou uma pessoa do bem, massa, beleza. E nessa história rolava muito isso, né? Meu bem e tal, isso aqui. E é isso. E é uma frase sua? É uma frase minha. É uma frase minha. Bacana, a gente já está concluindo, Marcos. Eu quero que você me diga assim, qual é, na sua opinião, a perspectiva assim, para a arte aqui em Salvador, no Brasil, aí, para os próximos anos, considerando toda a nossa atual conjuntura? Eu acho que vai se falar muito de política. A galera vai trabalhar muito isso, a questão da identidade, da política mesmo, né, de todos esses absurdos que vem acontecendo. Eu acho que isso vai estar muito em cena. Né, e eu espero que essa situação mude, porque a gente é muito carente de editais, de projetos, de recursos para a gente estar fazendo. Né, eu vejo vários colegas fazendo vários espetáculos, correndo atrás nos bairros, de pequenas instituições como apoio. Né? E apoio bacana, as pessoas dão apoio, a gente divulga a logomarca, tem umas contrapartidas, mas às vezes o dinheiro mesmo, a verba não chega. Né? A verba não chega, então eu fico com muito receio de não ter uma renovação. Né? Porque a gente percebe que em todos os lugares tem uma galera boa, né? que trabalha com teatro, que vive disso igual a gente, e que sempre está nos recursos, sempre tem acesso a esses recursos. E tem uma galera que está começando que precisa também. Né? Tem esse lado. Velho, muito obrigado. Viu? Tá bom? Você falou bastante, muito obrigado mesmo por ter aceitado participar aqui do Centro. Rapaz, eu que agradeço. Eu sempre assisti algumas coisas suas lá no blog. E nunca me imaginei dando essa entrevista para você. Eu sou uma pessoa comum, me considero uma pessoa comum, assim, e é legal quando a gente vê pessoas que a gente gosta dando entrevista, a gente acaba conhecendo um pouco da vida das pessoas, e é isso, né, isso eu acho. Espero que vocês consigam entender um pouco minha trajetória, e é isso. Vou entender. Muito obrigado, viu? Valeu, muito obrigado mesmo. E a gente fica por aqui, até uma próxima entrevista sem edição.